Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarim, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, hoje vamos falar sobre o nome de Deus. Algumas pessoas hoje estão falando que se falar a palavra Senhor, estamos chamando a Deus, o Criador, de Baal. Tudo por causa da passagem de Oséias, capítulo 2, versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Tudo porque a tradução do hebraico Baal significa Senhor. No hebraico, a palavra Baal não significa somente Senhor, e sim dono, proprietário, marido, possuidor e dominador. Mas a história que se passa nessa passagem, se formos ler desde o capítulo 1, Oséias então é levantado por Deus para ir até uma prostituta e com ela ter filhos e tomá-la como esposa. Porque os filhos de Israel se prostituiu com outros deuses. Para mostrar a prostituição deles com esses outros deuses, Deus então retira o povo de Judá e de Israel e cria um novo povo a partir desses dois filhos que Oséias tem com essa mulher. Essa mulher, então, ela quer voltar às práticas da prostituição em que ela cometia, a outros homens, as práticas que ela fazia. Então Deus a leva até o deserto e não a deixa que ela encontre esses homens novamente, para que ela assim volte para o primeiro marido. Então, aí vem Deus e diz essa parte. Nesse dia, ela não vai mais chamar a ele de Baal, e sim de marido. Esse é o significado dessa passagem. Então, não tem nada a ver com chamar a Deus de Baal se o chamarmos de Senhor. Na verdade, Baal é um termo antigo que foi usado muito antes. Em Gênesis 36, 38, diz assim: morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Este Saul ele era da descendência de Esaú. Baal-Hanã significa gracioso. Baal também servia para dar nome de pessoas como de regiões. Isso podemos ver também em Êxodos capítulo 14, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon, que significa Senhor do Norte. Vemos também em Números 32, 38. Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Baal-Meon significa Senhor Meon, era uma cidade dos Moabitas. Josué 11, 17. Desde o monte Alaque, que sobe e Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Baal-Gade, que significa Senhor da Fortuna. Esse termo Baal ele vai aparecer mais para frente também no plural, como Baalins. Bom, esse termo é porque os moabitas, como os filisteus e alguns povos, eles tinham vários deuses. Isso se chamava o panteão, onde há muitos deuses, que consistia no deus Moloque, em Baal, em postes ídolos e Astarote. Esse povo, eles queriam um deus que o representasse, que o governassem, que fossem senhor deles, possuidor deles, marido deles, em que significasse, eles queriam um nome, um termo, que esse Deus representaria tudo isso. Por esse motivo, os moabitas colocaram o nome de Baal, dos seus deuses. Vemos em Juízes 2,13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Juízes 3, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo.
Juízes 6:32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Em Juízes ainda 7:1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, em maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Bom, então podemos ver que esse termo Senhor, ele existe desde lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Bom, então vemos aí o significado de Baal, que Baal também poderia significar nome de pessoas, como nome de regiões. Os moabitas então pegou esse termo Baal para representar o seu Deus, que significa marido, possuidor, dono, proprietário e mais alguns outros. Então eles pegaram esse nome e deram o nome aos deuses deles. Então, de maneira alguma significa hoje que se chamarmos a Deus de Senhor, estamos o chamando de Baal. Não faz o menor sentido isso. Algumas pessoas afirmam também que o nome do Criador, o nome de Deus, seria também Eu Sou, por causa de uma passagem em Êxodos, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Por causa dessa passagem, muitos são levados a achar que o nome de Deus é Eu Sou. Mas se continuarmos lendo o contexto, vamos ver que não tem nada a ver com isso. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então vemos aí que o Criador, o Pai, ele gostaria de ser lembrado como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque no começo a sua promessa foi para Abraão e sua descendência. Isaque é descendente de Abraão, seu filho, assim como Jacó, seu neto. Portanto, ele é lembrado por esse motivo, por começar a sua promessa com Abraão. Então, no Velho Testamento, o povo de Israel, as 12 tribos, são descendência de Isaque, Jacó, de Abraão. Por esse motivo, o Pai, o Criador, ele faz essa promessa a Abraão, que esse seria o nome que seria lembrado pelas gerações deles. Só que tudo isso muda quando Cristo morre na cruz, quando o Messias, ele morre na cruz. Tudo muda. O nome de Deus, então, como devemos chamá-los, passa a ser outro, que a própria Escritura vai mostrar qual é. Mas antes de vermos qual seria esse nome que a própria Escritura nos fala de como devemos chamar o Senhor, a Deus, a Yahuwah, bom, vamos ver que a palavra Deus, algumas pessoas dizem que Deus ele vem da palavra Zeus, mas isso não é verdade, vamos ver? Originalmente, a palavra latina que deu origem a Deus surgiu a partir do termo proto-indo-europeu Dil ou Deus, que significa brilhante ou celeste. A partir desta mesma raiz etimológica surgiu o nome grego Zeus, considerado o deus dos deuses, de acordo com a mitologia grega. Aí vemos então que Zeus ele surgiu a partir da palavra, da etimologia Deus, e não o contrário. Então quando estamos chamando a Deus de Deus, não estamos chamando de Zeus. Deus não é o nome próprio do Criador. Deus é apenas um nome para identificar ou sinalizar algo que é maior que o ser humano, uma divindade. Deus, ele é a existência. Antes do mundo ser criado, antes do ser humano ser criado, Deus ele já existia. Ele era tudo o que ele é.
Ele é a existência. Portanto, ele não nasceu e alguém foi lá e deu um nome para ele. Ele já existia. Essa palavra Deus é para identificá-lo, é uma forma, é um termo usado para mostrar, para identificar essa divindade em que é Deus, em que é essa existência, ao qual criou os céus e a terra e tudo o que nela há, como o ser humano. Então Deus, ele não tem um nome específico. Agora, algumas pessoas também dizem que o nome dele não pode ser transliterado ou traduzido. Teria que ser, propriamente dito, original do hebraico, que seria Yahweh. Mas o paleo-hebraico, aquele antigo hebraico que se falava na época de Moisés, na época de Abraão, ele se perdeu, não existe mais. Surgindo assim novamente o mesmo hebraico, mas com algumas variações, com algumas modificações, algumas atualizações. Como todas as linguagens, todas as línguas, passa por modificações de ano em ano. Sempre tem atualizações. Então hoje é impossível saber exatamente qual era aquele hebraico se falado lá, porque já sofreu muitas variações. E esse nome, Yahweh, ele é o mais próximo que se chega desse hebraico que foi perdido. Portanto, não tem como ter 100% de certeza que realmente é esse nome, mas sim aproximado. Portanto, para aqueles que estão na graça depois da cruz de Cristo, o nome do Pai, ele deve ser outro que o próprio Jesus, o Messias, ele nos ensinou. Vamos começar vendo em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ver agora em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, agora vimos que antes da cruz de Cristo, o povo de Deus, ele não poderia ser filho de Deus. Ele era então o povo de Deus. Por esse motivo, ele deveria chamar o Pai por algum nome específico, que o próprio Criador, ele gostaria de ser lembrado como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora vamos ver o que o próprio Jesus falou a respeito do Pai. Vamos lá para Mateus 6, versículo 18. Com enfim de não parecer aos homens que jejuais, e assim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará os tesouros no céu. Vamos ver o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 10:20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olhe agora os versículos 32 e 33 deste mesmo capítulo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Bom, galera, aí já deu para entender que Jesus ele chamava a Deus, o Criador, Yahweh, de Pai. E depois da cruz de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, irmão de Jesus, sendo Ele o cabeça, sendo Ele o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor. Portanto, devemos tratar a Deus também como Pai. Bom, podemos imaginar um pai que tem um filho, ou você mesmo que é filho, e como você chamaria o seu pai? Um filho, ele não chama o pai pelo nome próprio do pai, e sim de pai. Todas as pessoas que chamam o pai pelo seu nome próprio não são filhos,
são todas as outras pessoas que não são filhos. Somente o filho chama o pai de pai. Quando o pai tem um filho que é recém-nascido e ele está começando a aprender a falar, não tem nada mais lindo que ver o seu filho falar a palavra pai, e não o seu nome próprio, mas sim pai. Porque quando nós tratamos a Deus, o Criador Yahweh, como pai, então nós nos colocamos numa posição de filhos. Portanto, se nós tratamos o Criador, a Deus, o Senhor Yahweh, como o seu nome, então nós não nos colocamos numa situação de filhos, e sim de todas aquelas pessoas que chamam o Pai pelo seu nome próprio e não por Pai. Portanto, depois da cruz de Cristo, sendo feitos filhos de Deus, irmão de Jesus, temos que tratar o Pai como Pai. Por isso, se querem um nome próprio para chamar a Deus, se querem um nome específico para chamar a Deus, o Criador, o Senhor, Yahweh, então chamem de Pai.